Agora, então, sem mais delongas, a gente vai passar a palavra para os nossos colegas da banca e, conforme, então, nós combinamos, a gente vai, primeiramente, ouvir o professor Christian, né, que é docente da Federal do Mato Grosso do Sul e que, entre outros atributos, né, a gente pode ver no seu currículo vasto, uma produção maravilhosa, que ele foi coordenador do seu programa lá de pós-graduação em educação, mestrado, doutorado, e também fez vários cursos e participou como visitante de universidades estrangeiras, e também tem uma relação muito próxima, né, com o tema dessa tese, porque ele é professor de capoeira e de outras manifestações culturais. Além, é claro, que eu deixei de falar, porque é o dado mais importante, ele fez intercâmbio no nosso grupo com pós-doutorado. Foi uma estadia muito maravilhosa, que a gente aprendeu muito com o Christian, e só temos a agradecer as suas contribuições. De lá para cá, a gente tem uma interação muito grande, muito próxima nos eventos, e ele trazia desde o início assim, um olhar, né, antirracista para uma visão inclusiva, e isso contribuiu muito para a gente estar até hoje, né, com essa amizade acesa, como se diz, né, Cristi? Então, seja bem-vindo mais uma vez às nossas atividades do grupo. Fique à vontade, então, para as suas arguições. Bom dia a todos, né, a todas, a professora Virgínia, o professor Ricardo, a professora Marilda, ao Luiz, né, e agradeço muito essa apresentação calorosa, né, o pai, quando nos apresenta, sempre exagera, né, em algumas coisas, né, o programa que só tem mestrado já tem doutorado, porque parece que está pressionando, vamos logo fazer esse doutorado no programa, porque precisa. É um carinho muito grande, né, professor Marildo, o seu chamado sempre é uma ordem, não tem como negar, ainda mais diante de um tema que me apetece, né, que me atrai, ao qual estou ligado visceralmente, né, há muito tempo, 28 anos, e tendo passado por várias outras questões. Para a gente não demorar muito, Luiz Fernando, parabéns pela apresentação. Obviamente, a qualificação, né, então sempre sobra gorduras, por isso que a qualificação, até na apresentação isso a gente viu, é preciso cortar algumas coisas que eu vou tentar ajudar, né, eu quero que você fique tranquilo, porque você está, primeiramente, em boas mãos, né, que é o professor Amarildo, nunca vi uma tese ruim sair das mãos dele, então não queira ser o primeiro. Tá certo. Dito isso, eu queria que você tomasse as minhas observações como observação de alguém que quer ajudar, né, e que me coloca à disposição. O meu e-mail está, eu vou deixar com o professor Amarildo, pode pegar, só não me conecte para o WhatsApp, porque eu estou começando a ficar com fobia de WhatsApp. Não sei se os colegas também, então eu vejo o WhatsApp, já começo a ter que responder na hora, porque senão esqueço, porque eu não quero responder mesmo. Mas por e-mail eu respondo com tranquilidade, tá? O e-mail até de madrugada eu respondo. Então, considere isso. Começo o parecer, eu escrevo o parecer para não me perder muito nas falas, pelo tema, né? Como gosto do tema. Então, eu vou ler, quando quiserem, podem me parar, para eu repetir, e se o professor Marido achar pertinente, posso mandar o parecer também para vocês, ver com mais calma, mas eu queria compartilhar com os colegas da banca, né, com as colegas da banca, para que a gente possa chegar a uma visão, não senso comum, não denominador comum, mas que possa te ajudar a atacar a tese por vários lugares, vários momentos, várias frentes, para que a mesma fique redonda, ou seja, a minha visão, somada com a visão da professora Virgínia, do professor Ricardo, pode te ajudar melhor. Enfim, parecer. Representação do corpo negro dentro e fora da escola. Uma análise a partir dos estudos culturais em educação. Eu já teria o primeiro problema para pensar estudos culturais em educação, né? Como é mais ou menos como a gente fala, filosofia da educação, ou seja, não é filosofia, é alguma coisa que se diz que é filosofia. O que fazemos ao contrário do que o professor Amarildo faz, ele é filósofo,
ele estudou, então ele faz cadeira de filosofia no campo da educação, faz esse cruzamento. Sociologia da educação, pelo menos onde algumas questões, claro, né, como campo, sempre há uma adaptação muito forte. E quando a gente pensa nos estudos culturais em educação, talvez esteja algumas adaptações que perdem o cerne da questão dos estudos culturais, justamente essa ideia de disciplina, né? Os estudos culturais nascem para não ser uma disciplina, de fato, como todas as outras disciplinas, por conta do seu próprio objeto, que é movente, que é em trânsito, que é sempre múltiplo, né? Não tem como a gente disciplinar, porque senão terá algumas regras que têm que ser seguidas, e não tem como você estudar, por exemplo, a cultura do ponto de vista fixo, a partir de uma referência, né? Também não tão multireferencial assim, mas é preciso pensar que o fato de disciplinar os estudos culturais acaba colocando eles numa caixinha numa caixa que talvez fique difícil para que eles saiam, para que eles consigam dar conta do seu próprio objeto, em especial a própria capoeira, né? Tanto que você mesmo se colocou nesse problema de pensar capoeira dentro e fora da escola, né? Mais tarde eu falo sobre isso. Após os agradecimentos, organizei minha fala em 2 momentos, observações pontuais, né, que podem te ajudar diretamente, uma reflexão, um comentário geral, e também para ajudar a pensar. Rever o título, trazendo na centralidade a capoeira e a escola, né, porque até onde a gente está vendo no texto, não tem o nome capoeira no título, isso acho que precisa, né. Nele também tem que ser revisto os parênteses da palavra negro, ou explicar em algum lugar o porquê desses parênteses, né? Porque você fala de corpo negro, fala da escravização, fala do corpo na capoeira, mas no título está negro. Eu posso até te entender quando a gente pensar nas questões raciais, né? Que quando a gente pensa, a raça é um conceito pseudocientífico, portanto, é funcionalizado na sociedade, mas não como biológico. Então, nós, no nosso grupo de estudos, o raça a gente sempre usa, entre aspas, justamente com esse fundo de questionamento social. Agora, o negro, se você for tomá-lo como raça, é preciso pensar se você usa, isso se justifica, né? Mas parênteses não funciona, né? Quando você tem o objeto central, o corpo negro, e ele vem entre parênteses o negro. Então, acho que não ajuda a pensar a tese a partir desse objeto, né? Rever o sumário, deixando ele mais linear, né, de forma a guiar o leitor pelo percurso que o autor percorreu até chegar às considerações finais, né? Evitar o gerúndio, especialmente no sumário, isso uma boa revisão ortográfica vai te ajudar a tirar esse gerúndio. Anuncia-se corpo negro, entre aspas, mas disserta-se sobre os corpos orientais e ocidentais. Ver, por exemplo, você citou Falcão, mas ver, por exemplo, quando você fala do corpo negro, ver Moeua, Sodré, o próprio Falcão, Vieira, Rufino, dentre outros, para pensar esse artefato cultural que tem uma origem localizada, né? Ou seja, não podemos falar do corpo negro e falar do corpo grego, por exemplo. Para incluir a capoeira como campo central da pesquisa, dever-se-ia perguntar como o corpo negro é configurado na capoeira no contexto escolar formal e quais são as suas configurações nos contextos não formais da educação, né? É preciso rever os objetivos. Cito: o objetivo geral justifica-se em analisar, sob a ótica dos estudos culturais em educação, a representação do corpo negro, entre aspas, eu estou te citando, né? Que vem sendo reproduzida dentro e fora da escola a partir do ensino da capoeira, a partir do ensino da capoeira. Já os objetivos específicos justificam-se em corporeidade, a sua política, a sua pedagogia, etc., conhecer o perfil dos professores que ensinam a capoeira dentro e fora da escola. Aí já são 2 objetivos, né? Uma coisa são professores que ensinam dentro da escola, outra coisa são professores que ensinam fora da escola, porque as consequências e os contextos se diferenciam,
portanto, mobilizam os instrumentos também de outra forma. Né? Esse fora da escola precisa ser justificado também, na praça, num parque, num centro comunitário, na igreja, no estacionamento. A gente esses locais todos que eu estou citando, conheço gente que ministra aula nesses locais todos, né? Não tem lugar para ministrar, vai lá no estacionamento, vai lá ministrar aula. Eu mesmo já ministrei aula no estacionamento. Eu mesmo já ministrei aula no bosque da UFSC, ela particular, então vamos do bosque, contato com grama, etc. Então isso tudo faz toda a diferença. Identificar, você colocou aí, né? Identificar e discutir a representação do corpo negro que vem sendo reproduzida dentro e fora da escola, considerando a própria corporeidade da capoeira, a formação e a prática dos docentes e os diferentes espaços de ensino. Ou seja, não temos aqui objetivos específicos, temos mais objetivos gerais, né, de tão amplo que são. Então, é preciso rever, enxugar para fazer com que os objetivos específicos te encaminhem para atendimento do objetivo geral. Né? Isso é uma estratégia. Na metodologia de abordagem dialética, eu senti a falta de citar o texto do Trevisan e da Vec, porque eu uso ele nas minhas aulas de metodologia aqui, no mestrado, e indico para os meus alunos, quer saber como é que são as metodologias que vigoram na área da educação? Lê esse texto. Como referência, assim. Depois de ler esse texto, a gente volta a falar sobre metodologias no campo da educação. Então, acho que esse texto, além de ser complexo, mas ele é didático, porque localiza os tipos de metodologia, depois diz, essa aqui que é mais usada na área da educação. Acho mais profícuo. O capítulo 2 pode ser suprimido ou diluído ao longo da tese para manter o foco no corpo negro, pois há estudos historiográficos mais robustos, né, que já deram conta da historicidade da capoeira. Veja bem, eu escutei isso lá em 2003, quando qualifiquei minha dissertação, porque eu tentei fazer esse percurso pela história da capoeira, e o professor Luiz Renato Vieira, ele disse isso. E o que eu tive que fazer? Eu tive que dialogar com a historiografia e não me comprometer em trazer a história da capoeira como compromisso da minha tese. Então, esse diálogo faz toda a diferença para que você não caia em monotematismo ou monoautorismo, sei lá, ou seja, no sentido de que tem poucos autores com que você dialoga, tanto do ponto de vista da história como fato, como do ponto de vista da história da capoeira, porque não tem como sacar a capoeira como um nódulo do corpo humano, do corpo histórico, que ela correu uma história particular de um lado pessoal, de um lado individual. Né? Ela está implicada na história do Brasil, especialmente quando a gente pensa nas questões políticas, né? Se o Brasil, como diz o Alexandre Vaz, é um país que se estruturou a partir de 3 crimes, né? Genocídio dos indígenas, a escravização dos negros e a matança deles, e estupro das mulheres. Como é que nós vamos poder pensar uma história da capoeira separada disso tudo, né? Estamos, como o Roberto Schwartz vai dizer, né? No Brasil vigora uma insensatez, vamos dizer assim, que é a história da escravização, né? Ou seja, é vergonhoso. Não tem como pensar uma situação, uma história do Brasil como a capoeira se formou, se constituiu, etc., se a gente está sempre com a questão presente, que ela é fruto, por exemplo, vamos dizer, em outras palavras, de estupro. Né? A capoeira é um filho fruto de estupro, ou seja, de uma violência pior que ocorreu na face da humanidade. Eu não estou falando isso porque eu sou negro, mas existem várias outras formas de escravização que ocorreram no continente europeu também. Né? Nós vimos a época das outras escravizações como acontecia, né? Ou seja, subjugar o outro ser humano abaixo do nível do animal, eu acho que é um dos piores crimes que a gente pode cometer. Mais ou menos né? Eu vi o gato aí do professor Marido passar, mas alguns donos de pets dão um filé mignon para seus pets, sabendo que na esquina tem alguém que está pedindo esmola.
Acho que isso não é você, viu, professor Amarildo? Mas existem alguns que fazem isso, trata melhor o seu cachorro do que os seres humanos que estão pedindo comida, né? Como a culpa é deles, eles que não fizeram nada, eles que são, etc. Meu gato merece tudo, meu cachorro merece tudo. Enfim, 2.2, cito, você coloca 2.2, os 2, 3, 4 lados políticos da mesma capoeira, fecha aspas. Aqui poderia se focar no corpo negro, nas suas dimensões subjetivas e coletivas, enquanto corpo social. Nagoas e Guaiamuns, por exemplo, o professor Soares, né, Carlos Eugênio Líbano Soares, vai mostrar como esses corpos desses capoeiras, desses grupos de capoeira, essas maltas de capoeira foram funcionalizados como corpos políticos, a partir de interesses coletivos e interesses individuais de cada sujeito que estava participando dessas maltas. Então, ali temos um corpo político muito pelo contrário daquele que você citou, Getúlio Vargas, quando a gente sabe que o Getúlio Vargas se utilizou da capoeira como uma manifestação genuinamente nacional para afirmar o nacionalismo vigorante naquela época. Então, a capoeira foi mais um instrumento a funcionalizar uma ideologia política dominante do que necessariamente a ação política dos Nagoas e Guaiamuns, que eles mesmos, enquanto corpo coletivo, se colocava à mercê de partidos X e Y que pagava mais, né? E o interesse de ascensão social, etc. Então, isso, acho que maltas são muito mais interessantes do que aquela foto do Getúlio Vargas. Qual seria a atualização dessas maltas, por exemplo, né? Os atuais grupos, pois a capoeira não pode ser considerada uma entidade quando se trata do corpo dos seus agentes, né? Se o corpo negro se diferencia do corpo não negro, ou seja, o corpo branco, o primeiro deve ser tratado na sua especificidade contextual diante das inúmeras subalternizações a ele infligidas. É dizer, um corpo negro praticando capoeira outrora, ou hoje em dia, não é o mesmo que um corpo não negro. Não se trata de bom ou ruim, mas de entender as especificidades de cada corpo e reivindicadas pela tese. Tá? Então, se estamos falando do corpo negro, não podemos subtrair o corpo branco, por exemplo, mas tem que ser tratado de forma diferente. Se eu e o professor Ricardo passamos a passear de abadá, camisa branca, no shopping, tenha certeza que os olhares serão diferentes e entre cruzados, né? Me tomarão como legítimo capoeirista por ser negro e o tomarão como alguém que está se aproximando de uma manifestação por bondade, por benevolência, etc. Você é um branco, né? Existe até uma música de capoeira que diz: eu pratico capoeira, eu que sou até um branco bem puro, um branco bem limpinho, mesmo assim eu pratico capoeira. Existe uma ladainha, né, com esse refrão. Então, é por isso que é preciso diferenciar esses dois corpos. Apesar da prática, da formação, talvez sendo oriunda da mesma manifestação cultural, reverberar de forma diferente em cada sujeito, entendo isso, mas é uma questão diferente você, e simples, praticar. Ensinar capoeira em Alphaville, de São Paulo, e ensinar capoeira numa comunidade, né, para filhos, etc., filhos de pessoas mais abastadas. Rever na página 54, cito: somente com a descolonização do pensamento será possível incorporar e privilegiar a história e a cultura africana e ou afro-brasileira ao processo educativo como um todo, buscando demonstrar sua devida riqueza e valor e nos livrando de determinados estereótipos discriminatórios, preconceituosos ou racistas. Achei um pouco determinista essa frase, né? Acho ou precisa falar muito mais sobre ele, porque tem alguns problemas, do meu ponto de vista. A história africana, ela esteve, ou se quiser chamar de afro-brasileira, esteve sempre presente naquilo que eu acabei de falar, na formação de base, da estruturação do Brasil. Então, não há uma necessidade de mostrar a sua importância, quando a sua importância já está dada, só é apagada. O fato de não ser visibilizado não significa a sua inexistência. Então, nesse sentido, é importante perceber que, de alguma forma, os africanos,
eles, ou a história de África, ele sempre esteve presente. Veja, por exemplo, as amas de leite, as escravizadas que davam leite para os filhos dos senhores, os estupros dessas escravizadas, o trabalho em campo, o trabalho na produção agrícola, etc. Então, não tem como dizer que eu vou mostrar qual a importância disso, né? E pensar que com isso muda a mentalidade da população brasileira. Não, não tem. Eu, como estudioso de questões raciais, eu digo para meus alunos, não esperem que os brancos saiam do lugar do domínio para deixar agora a vez de vocês negros a comandarem, porque vocês foram sacrificados vários tempos. Não, tudo é tensionado, tudo é reivindicado. Por quê? Porque os negros não são seres humanos melhores que os brancos. A história de África não é melhor do que a história de Europa. Apenas são histórias diferentes e, nesse momento, no confronto histórico, na construção histórica, a história que prevalece é a história ocidental. Mas se você voltar em África, veja, por exemplo, o que aconteceu no Congo nos anos 2000, né? Houve mais matança em 2 anos do que em toda a guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas eram, claro, financiado pelos Estados Unidos, pela França, que seja, mas eram irmãos matando irmãos, eram negros matando negros por conta de justificativas tribais. Então, isso tem que ser visto. Os escravizados, apesar dessa afirmação que eu vou fazer ser mal interpretada, ser uma arma para o inimigo, mas os escravizados eram objetos já negociáveis nas costas africanas pelos próprios africanos. Há famílias africanas que enriqueceram com a venda dos escravizados, como para os portugueses. Então, vendo essa tensão social próprio do ser humano, é preciso rever esse enaltecimento que o Brasil dá tanto para a África, quando sempre é longínqua, né? Quando está dentro, os africanos são demonizados, mas não, tenho minha religião afro-brasileira, minha mãe não sei o quê, minha empregada é isso e aquilo, etc. Então, é preciso desconfiar dessa ideia idílica que o Brasil tem de África, porque nós, africanos, nós não temos ideias idílicas, senão não haveria tanta imigração para outros países. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Em África não há verdade, apesar de ser o berço da humanidade, né? Não há a única verdade, né? Já estou terminando. Rever a pertinência do item 4, cujo título, a primeira impressão do corpo é que fica, pois, apesar de iniciar com uma citação do Stuart Hall, o item vai tratar de localizar o corpo a partir de uma cosmovisão universalista, se não ocidental. Se, ao tratar de um corpo cujas máculas estão enraizadas nas violências, ao se tratar de um corpo cujas máculas estão enraizadas nas violências, é preciso partir de outras bases epistemológicas, ou seja, bases africanas ou nos estudos sobre o tráfico negreiro para as Américas. É desses corpos que se originou a capoeira, né? É desses corpos que se originou a capoeira, e não dos corpos gregos, por exemplo. E aqui tem uma confusão, por isso que eu falo da questão dos estudos culturais na educação, tem uma confusão aqui que a gente fala de povos diaspóricos. Ora, se a gente sabe que diáspora, do ponto de vista bíblico, na origem da palavra, é a mudança em busca de um ponto A para um ponto B, na busca de melhores condições de vida, eu tenho dificuldade de ver que os negros africanos escravizados entravam nos navios negreiros para vir buscar melhores condições de vida. Né? Então é perigoso chamar os escravizados é até injusto chamar os escravizados de povos diaspóricos. Meu pai é um povo diaspórico. Meu pai tinha 40 anos quando saiu de África para vir estudar o Brasil, para ter uma bolsa, para ir estudar nos Estados Unidos, para ter melhores condições de vida para os seus filhos, porque é uma ação, apesar de ser induzida pelo contexto das dificuldades sociais e financeiras, mas é uma ação quase que autônoma, na falta de uma palavra melhor. É uma decisão que eu tomo. Eu vou sair daqui para ir buscar melhores condições de vida. Então, os escravizados não eram um povo. O Stuart Hall é um povo, é um sujeito diaspórico. Ele saiu da Jamaica, foi para a Inglaterra para buscar melhor condição de vida. Então, usar isso de uma forma generalizada é perigoso, assim como também usar a palavra decolonial, descolonial. Os próprios
portugueses que iniciaram o uso dessas palavras, pelo menos até onde eu sei, estão abandonando. Por quê? Porque reside nela ainda a palavra colônia. É como quando a gente chama a ex-mulher. A gente não lembra da ex-mulher, do ex-marido, do ex-namorado, somente no momento de qualquer coisa. A gente tem uma permanência desse sujeito. Então, a permanência de me lembrar sempre que eu fui colônia, daí não interessa o que você coloca como prefixo, porque você me lembra sempre que eu fui colônia. E, nesse sentido, veja bem, tanto que tivemos a piada quando queimou na Biblioteca Nacional, queimou a carta que a princesa Isabel assinou, e teve piada na internet. Agora, já que a carta queimou, podemos voltar a escravizar os negros. Então, essa palavra colônia, mesmo quando a gente pensa do ponto de vista do estudo, é preciso pensar em outra coisa. Estudos latino-americanos, estudos africanos, estudos de qualquer outra forma, tira a palavra colônia, por favor, porque é aquela permanência de me lembrar sempre quem eu fui. Aquela ameaça que está nos olhos de de muitos brasileiros, né? Quando nos olham com a superioridade branca e diz sutilmente, né? Olha que eu te coloco no tronco. Eu já ouvi isso quando era estudante de ensino médio. Você é bom para trabalhos manuais, você é bom para correr, você é bom para isso. Ou seja, isso tudo lembrando a escravização. Veja bem, não são todos os brasileiros, estou falando de uma forma da mentalidade geral que vigora. Até ontem ocorreu um ato racista na escola, uma menina era goleiro negro, e as crianças foram atrás do gol, seu macaco, volta para o seu país, etc, 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 tudo, semana passada. Então, se isso não é uma lembrança permanente de que nos tornaram, ou do que fizeram com a gente, não sei se essa palavra decolonização, colonial, etc., faz com isso. Então, o que acontece com a ideia da decolonização? É a operação reflexiva que você faz a partir do objeto que torna o seu escrito decolonial. Não precisa dizer que é decolonial. É que nem quando a gente fala do pessoal da teoria crítica, né? Algumas pessoas anunciam, estou lendo o texto a partir da teoria crítica. Mas aí o texto não é crítico em nada. O texto é uma repetição daquilo tudo que já sabemos ou uma confirmação daquilo que já sabemos. Eu vou ser um pouco mais breve aqui agora no comentário geral. Deu 20 minutos aí, né, professor? Olha, eu até me perdi no tempo, que eu estou tão absorto, tão contente com as tuas falas, mas fica à vontade. Eu creio que pode mais uns 5, 10 minutinhos, tranquilo. Eu vou abreviar aqui. Bom, eu vou me prender mais a leitura direto. É preciso atualizar o conceito corpo negro, porque quando eu tratei o corpo negro na minha dissertação, o corpo negro era no sentido inverso, no sentido de que é o corpo que o outro espera do outro, ou seja, que espera de cada praticante, que se espera de cada praticante de capoeira. Mas não é o corpo que a capoeira produz. Se for tratar a partir da ideia do corpo, né? Pensar no corpo negro, em especial, tem que pensar em um corpo que luta, como você bem colocou na sua tese, né? O corpo que luta, o corpo que dança capoeira, o corpo que folcloriza a capoeira, o corpo que pensa a capoeira, o corpo que canta a capoeira. Então, são vários corpos aí no contexto da capoeira. Então, são essas variações, essas várias dimensões do corpo que a capoeira produz, e não um corpo negro de forma como eu tratei antes na dissertação. É o corpo subjugado, né? É o outro esperando o capoeirista, né? É o outro esperando do capoeirista. Por exemplo, eu como negro, quando chego de abadá com roupa branca, numa roda de capoeira, nunca alguém esperaria ou nunca alguém espera que eu tivesse o currículo acadêmico que eu tenho, né? Isso é comum, né? Todo mundo vai dizer, aquele negrinho ali, uma vez eu estava numa roda de capoeira com mestre de capoeira, eu que tinha um mestrado, eu que mais estudado, daí o mestre de capoeira fala, você negrinho, se você não estudar, você vai acabar na rua, você vai acabar pedindo esmola, não sei o quê. Daí eu tive que ficar quieto, porque senão ia ser outra coisa. É só um exemplo, é pessoal, mas para não citar o exemplo de outras pessoas. Então, é esse corpo que o outro não espera de mim, né? O que ele intensifica o que ele intensifica é o que o outro não esperava de que ele fosse.
pensa o que se tem que ser o corpo negro. O outro que pensa, esse aqui é o corpo negro, portanto, esse é o corpo que eu vejo como a produção da capoeira, o que não é, né? Mas o corpo que a capoeira não produz, né? A capoeira produz outros corpos, esses corpos que você anunciou anteriormente. Fora isso. Por isso que a dimensão formativa da capoeira é fundamental. E é importante para pensar todos esses corpos, portanto, ao dizer, ao afirmar-se, ao fixar-se numa ideia de um corpo negro, é preciso pensar em como a capoeira produz esse corpo, ou estes corpos. Da forma como está colocado, corre-se o risco de reduzir todos esses corpos produzidos no contexto da capoeira a um corpo analfabeto do ponto de vista da gramática formativa e reduzido ao domínio da gramática corporal. Só aquele corpo que joga, né? Reduz-se um corpo limitado a um corpo que não domina a gramática normativa, portanto, o corpo deficiente socialmente. Geralmente se diz capoeira, por isso que quando vincula a capoeira com cultura popular, portanto, nós não podemos estar no campo erudito, por exemplo, né? Diante das normas ou diante das estruturas da sociedade vigente, que normatiza tudo. Portanto, é importante ampliar e intensificar essas variações, essas várias categorias de corpo que você coloca, porque são esses corpos que a capoeira produz, e o seu trabalho seria mostrar como é que isso acontece no contexto da capoeira dentro e fora da escola. Porque a gente está falando necessariamente de uma formação. É uma dinâmica entre educação formal e não formal. Quando a gente pensa mais para além dessas duas dimensões, a gente pode pensar, né, entender também numa educação informal, né, as conversas entre os mestres, nas conversas nos botecos, que a gente gosta de um boteco depois de uma roda, nas conversas antes das rodas, etc., antes da aula mesmo, há uma conversa, né? Então, isso é importante você pensar que ali se configura uma educação informal. Dizer que todos esses corpos, voltando à questão do corpo, todos esses corpos fomentados pela capoeira têm origem no corpo negro, aí sim, no corpo negro, no sentido de racialização, nesse corpo escravizado, esse corpo mutilado, esse corpo é mutilado mentalmente, socialmente, intelectualmente, é que surgem todas essas possibilidades de formação do corpo. Isso é fundamental dizer. Este corpo que é resultado de um estupro histórico. Então, é importante trazer a pesquisa mais de forma mais visceral, né, para o campo da educação, pensando nessa triangularização da educação formal, informal e não formal, que nas escolas, né, que você consegue localizar melhor a capoeira na escola. Não é fato da capoeira ser praticada, não é o fato da capoeira ser praticada, ser dada aula dentro da escola, que ela se torna uma educação formal ou informal. Então, essas dimensões todas precisam ser atendidas e esquadrinhadas dentro da tese. No mais, parabéns, obrigado pela escuta e peço desculpas por me alongar, e como disse, me empolguei na escrita do parecer e na fala aqui. Obrigado, bom dia.